Olá, estudantes de Relações Internacionais e áreas afins. Meu nome é Igor Castelão da Silva. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Economia e Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. Hoje eu trago para vocês uma aula vinculada às discussões sobre sociologia do conhecimento, noções iniciais e introdutórias sobre o conhecimento científico aplicado às relações internacionais. Está interessado no conteúdo? Fica por aí e vamos começar. É isso aí, pessoal. Então, na aula de hoje, eu vou trazer algumas questões pontuais sobre debates epistemológicos. Especificamente, vou trazer 8 questões sobre ciência e conhecimento científico que podem ser importantes para o estudo das relações internacionais. Sempre lembrando que epistemologia, é basicamente o conhecimento sobre o conhecimento. É como podemos alcançar o conhecimento, qual é o processo que nós abordamos o conhecimento, como pensamos, como entendemos a nossa capacidade de obter conhecimento do mundo. A partir dessa ideia geral sobre epistemologia, ou a teoria do conhecimento, nós temos uma das partes específicas da epistemologia, ou talvez alguns autores dizem que é uma parte desmembrada da própria epistemologia, tem a sua própria autonomia, é a filosofia da ciência, algo que nós vamos trazer nos próximos vídeos. E especificamente também temos discussões sobre sociologia da ciência e sociologia do conhecimento. Sociologia do conhecimento, algo muito mais amplo, envolvendo todo o processo de valores, de ideias, de justificativa, de moral, de verdade na sociedade, como esse processo é constituído. E a sociologia da ciência é como a ciência se produz, os valores, os princípios que a ciência constitui, mas não apenas enquanto elementos filosóficos sobre o dever e sobre o devir e o que é, mas também sobre o processo social de constituição desse conhecimento e as suas diferenças. Então aqui eu vou trazer especificamente 8 pontos sobre o que é ciência e conhecimento científico que podem nos ajudar a entender conhecimento nas relações internacionais. Vamos lá? Primeira questão: que tipo de conhecimento ou que tipos de conhecimento existem? Quais conhecimentos estão presentes no nosso dia a dia? Quais são as suas características? Se a gente fosse refletir, se puderem, dê uma pausada no vídeo e tentem refletir um pouco sobre isso. Que tipo de conhecimento a gente pode observar, pode classificar? É possível a gente entender conhecimento enquanto sistemas de significado compartilhado. Todo conhecimento vai ter conceitos, são elementos básicos do conhecimento, talvez o núcleo duro de qualquer sistema de conhecimento, de significado. Vão ter símbolos específicos, linguagens que vão ser traduzidas para que a gente consiga absorver esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Tem conhecimentos do nosso dia a dia sobre vários elementos da nossa existência, do nosso convívio social, a mitologia, a teologia, a filosofia, vários elementos que vão nos levar a conhecer o mundo a partir de formas diferentes, a arte, a jurisprudência, e cada um desses conhecimentos vai ter diferentes lógicas e orientações para compreender o mundo. Então, cada tipo de conhecimento vai carregar uma forma de conhecer, uma forma de abordar o mundo, e também vai ter seus significados, seus valores, sua constituição do que é válido, do que não é válido, do que é verdade, do que não é verdade. E como podemos acessar essa tal verdade, se é que ela existe. As características comuns de todas essas áreas é que elas carregam, portanto, conceitos e relações entre conceitos, é que essas áreas vão também se limitar a partes específicas da realidade, ou seja, não vão conseguir compreender tudo da realidade, muito embora algumas dessas áreas, desses sistemas compartilhados de significado vão se projetar enquanto verdade, enquanto capaz de dar conta de toda a realidade. E todos esses sistemas de significado compartilhado, eles vão ter funções avaliativas e prescritivas. Vão avaliar o mundo, vão ler o mundo, às vezes vão explicar o mundo e vão prescrever o que irá acontecer e como que esse mundo funciona em lógicas minimamente estáveis.
Também cada um desses corpos de conhecimento, seja a religião, a filosofia, a arte, ou mesmo a ciência, vão ter elementos de validação que envolve pares, né, que envolve reconhecer que outros membros, pessoas, indivíduos nessa área conhecem tanto quanto ou ainda mais do que nós, e que para esse conhecimento, né, ser válido, a gente precisa de confirmação, de aceitação e reconhecimento por parte desses pares. Portanto, alguns desses pares, inclusive, se tornam especialistas, têm uma iniciação básica neste processo. Por exemplo, na religião nós temos os sacerdotes, né? Na arte nós temos os artistas, ou os estudiosos da arte. Na jurisprudência nós temos os juízes, e todo esse conhecimento ele tem que ter, de alguma forma, uma composição de especialistas que vão validar ou não tal corpo de conhecimento. Além do mais, né, esse conhecimento também exige, de alguma forma, uma validação interna, a composição, né, mais ou menos, de premissas e coerência entre elas, ou seja, a não incoerência entre premissas, a mínima concatenação das ideias ali presentes internamente, né, e uma validação empírica sistemática. Portanto, assim, todos esses conhecimentos eles vão envolver, de alguma forma, uma validação empírica. Na ciência, a validação empírica é mais relevante? Sim, é mais relevante, mas mesmo na religião, por exemplo, você tem a necessidade de comprovar alguns elementos da fé com milagres, com constatações no dia a dia, com o sentimento, mesmo sendo abstrato, né, o sentimento de fé, o sentimento de euforia, né, o sentimento de contato ao transcendental, por exemplo. Então, mesmo em outras áreas do conhecimento que parecem muito abstratas, a validação empírica é realmente importante. E vamos para a nossa segunda pergunta, né? Afinal, o que é o conhecimento científico, então? Se todos esses tipos de conhecimento, né, esses sistemas de significado, eles têm características específicas que são muitas vezes compartilhadas. Quais são as características específicas do conhecimento científico? Como ele se diferencia, afinal de contas? Então, o conhecimento científico, talvez a principal diferença seja que a ciência ela tem regras um pouco mais claras e rigorosas do que o pensamento cotidiano. Mas, na realidade, se a gente for ver, também a ciência ela surge do pensamento cotidiano, do pensamento do dia a dia. É muito difícil, inclusive, achar essa sutileza da diferença entre a ciência e o pensamento cotidiano. E por isso, talvez, muitas vezes, hoje em dia, a ciência é vista com tanto pessimismo, com uma visão tão negativa por parte de alguns dos críticos na nossa sociedade. Porque talvez parece que a ciência é um mero emaranhado de ideias, né? E muitas vezes ideias que estão somente propagando valores, né, intenções, ideologias. Na realidade, isso tudo também está presente no pensamento cotidiano, né? Ideias, valores, ideologias. Qual é a diferença, afinal de contas, da ciência? A diferença está justamente nesse último ponto aqui que nós estávamos tratando nos slides anteriores, a validação empírica sistemática. Como que a ciência tem um sistema de validação empírica muito mais coerente, muito mais robusto, muito mais trabalhado e desenvolvido do que o pensamento comum. Depois a gente vai desenvolver um pouco mais essa diferença clara entre o pensamento cotidiano, né, o senso comum, e a ciência. Mas aqui se situa um ponto fundamental. E essa validação empírica sistemática da ciência, ela não existe, na realidade, sem um sistema de ideias, um sistema lógico de conhecimento que seja também mais rigoroso, mais logicamente coerente do que o pensamento comum, o senso comum. Portanto, a ciência ela vai ter justamente uma ênfase na confirmação ou desconfirmação empírica, né? Pode ser mais ou menos preciso, mais ou menos experimental esta ciência, ou seja, não precisa ser necessariamente positivista, depois nós vamos tratar sobre esse termo, né? Não necessariamente experimentalista, mas há sim uma necessidade de confirmar ou desconfirmar esse mundo empírico, que pode ser tanto o mundo empírico
de fora dos indivíduos ou o processo linguístico que produz esse mundo social, né? Mas essa necessidade de validação empírica é muito importante. E o processo que é produzido essa validação, ele também pode ser questionado. Ele também está sob júdice. E mais do que isso, então, segundo ponto. Primeiro, essa necessidade de confirmação e desconfirmação empírica a despeito dos diferentes métodos que vão ser utilizados em nossa proposição epistemológica sobre como isso pode ser feito. O segundo ponto é o processo pelo qual isso vai ser feito, ou seja, os métodos que vão ser orientadores, né, do nosso processo de descoberta, e isso envolve metodologia, que é parte dessa discussão aqui também. E por último, a necessidade de ter um sistema lógico, coerente, que vai orientar esse processo de descoberta empírica. Ou seja, a ciência é nada mais nada menos que a soma de um sistema conceitual mais um sistema empírico. Ou seja, não existe sistema empírico sem a lógica por trás, sem a organização, né, de conceitos fundamentais que vão orientar basicamente, né, todo esse elemento de estudo empírico, de análise empírica que nós vamos observar os fatos. Ou seja, não existem fatos importantes na ciência se não houver ideias que são organizadas por meio de conceitos, talvez hipóteses, a depender do sistema de abordagem científica que você vai tomar e também dos procedimentos que você vai adotar, mas mesmo com diferentes métodos de abordagem que nós podemos traçar na ciência, nós teremos, ao fim e ao cabo, lá no início, um sistema conceitual lógico, coerente, que vai guiar a nossa observação empírica. Mesmo se a nossa ciência for mais indutivista, né, for mais dos fatos, né, para a sua abstração conceitual, ainda na hora de observar os fatos, né, na hora de observar o mundo empírico, nós teremos que nos apropriar de conceitos que vão nos levar a essa observação. Então, tudo isso vai consolidar no sistema científico que constata que a observação empírica sistemática, o processo pelo qual isso é feito, são muito importantes, são elementos muito importantes, mas nenhuma observação empírica é puramente empírica. Ela é fundada também de sistemas conceituais, mas nem por isso a ciência é igual ao senso comum. Todo esse sistema de organização da apropriação empírica, de validação dos métodos e lógica conceitual é totalmente diferente do senso comum. Ou seja, ciência é diferente de ideias vazias que são reproduzidas, né, por meio de redes sociais sem sustentação científica. Aqui então temos uma tabela que é a síntese talvez desta discussão. Ela resume um pouco do que eu estava mencionando e ela foi adaptada de um capítulo específico sobre esse tópico daquele livro Fundamentos de Metodologia Científica, bem clássico, né, da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lacatus. Esse livro é fundamento básico, a leitura básica para qualquer projeto de pesquisa científica ou mesmo para aproximação com as discussões de ciência, do conhecimento científico, sobretudo nas ciências sociais. Além disso, discussões sobre filosofia da ciência mais aprofundadas, história da ciência, também podemos indicar aquele livro do Alan Chalmers, O que é ciência afinal. Mas aqui vamos então para a nossa discussão específica sobre a diferença do conhecimento científico. O conhecimento científico se diferencia, obviamente, do conhecimento popular, do conhecimento filosófico e do conhecimento teológico ou religioso. O teológico seria o conhecimento religioso iniciado, né? O conhecimento religioso que é debatido entre sacerdotes e que vai justamente ser o direcionamento, né, das regras, valores, códigos morais que os sistemas religiosos vão adotar. Então, o conhecimento popular, né, e os demais conhecimentos, eles podem se dividir em vários critérios, né, sobre a relação sujeito-objeto, ou seja, aquele que conhece e aquilo que é conhecido, sobre produção científica, né, a forma de se produzir esse conhecimento, no caso científico na ciência, mas a produção do conhecimento em geral nas outras áreas, né, a complexidade, né, desse sistema de conhecimento, a verificabilidade, se esse conhecimento é mais ou menos verificável, embora todos eles entrem em contato com o empírico, né, para sustentar os seus argumentos, a falseabilidade do conhecimento, né, e o grau de
falibilidade desse conhecimento e o grau de exatidão também de cada um desses conhecimentos. Bueno, então aqui o conhecimento popular é basicamente valorativo, é um conhecimento que tem, sobretudo, um conteúdo de moral, ética, valores muito maior, né, do que o conhecimento científico, em comparação com o filosófico e o religioso também, né, compartilham essa noção de valores acima da necessidade de comprovação e de falsibilidade, talvez, né, ou pelo menos de teste, reteste, de verificação, né, em contraposição ao conhecimento científico. O conhecimento científico também se diferencia do ponto de vista da produção. A produção do conhecimento é sempre contingente no conhecimento científico, ou seja, ela está sempre, também ela, disponível para críticas, para reflexões, enquanto o conhecimento popular é sempre reflexivo, ou seja, você reflete sobre tal situação, por exemplo, eu quero saber se vai chover ou não vai chover, ao invés de procurar informações dos sistemas meteorológicos, eu vou tentar, sei lá, conversar com alguém que sente, né, as juntas doendo ou latejando quando há a proximidade da chuva. Ou seja, é um conhecimento reflexivo, ele não envolve nenhuma verificação social, né? Os meios de verificação são sempre pessoais. E, do ponto de vista da filosofia, o conhecimento filosófico ele é muito fundado na lógica em si, né? Na coerência lógica dos argumentos, na coerência interna desse sistema de conhecimento. No religioso, há um valor, sobretudo, na produção do conhecimento pela inspiração, pela revelação, pelos insights religiosos advindos também do processo de fé, da liturgia, e também, obviamente, a produção do conhecimento vinda dessa inspiração por lideranças religiosas específicas que são guias, né, nesse processo de produção do conhecimento. No conhecimento popular, do ponto de vista da complexidade, é pouco sistemática, já no científico e no filosófico, muito sistemático, e também no teológico, muito sistemático, né? A coerência é também muito importante dentro dos sistemas religiosos. Por exemplo, você tem um sistema teogônico, cosmogônico, a noção de Deus, a noção do universo, a noção da origem dos homens, o devir, o bem e o mal. Há uma relação muito lógica e, sobretudo, sistemática entre esses diferentes conhecimentos na maioria das religiões, né? A verificabilidade, a ciência é verificável, o conhecimento popular também é verificável, mas o conhecimento popular em si não está disposto a realizar essa verificação. Quando ele se torna disposto a verificar essa afirmação ou sistema do conhecimento, aí ele vai se tornando cada vez mais científico. O conhecimento filosófico não é verificável necessariamente, pode ser simplesmente uma organização de ideias que não tenha uma verificação empírica específica, e o religioso também, né? Você não acredita em Deus porque você consegue ir lá testar se Deus existe ou não. Você pode dizer que Deus existe e ao mesmo tempo aceitar o mal no mundo, aceitar mortes, aceitar epidemias, pandemias, e justamente a sua justificativa para esses eventos que supostamente constatariam a inexistência de Deus, ou a ideia de que Deus não é bondoso, seria justamente a reiteração da ideia que Deus está construindo isso para que a gente aprenda, para que a gente o descubra. Então não há sempre uma possibilidade da religião trazer um argumento adicional e que vai superar a ideia da verificação. É um argumento que envolve, sobretudo, fé. Ou seja, e quando a fé é uma crença, como a fé é simplesmente um valor, ela não é verificável. Isso não quer dizer que o conhecimento religioso seja menos importante que o conhecimento científico, né? E você pode, inclusive, ter combinação de ambos na mesma pessoa, mas eles estão em outros níveis de proposta, né, de sistema de abordagem ao conhecimento. Então, na realidade, ou de produção de conhecimento, na realidade você não tem a necessidade de comparar a religião com ciência e tampouco misturar as coisas, né? Você pode ter ao mesmo tempo
uma crença religiosa e uma crença científica e que se complementam. Porque justamente a religião ela não está buscando a mesma estrutura de conhecimento que a ciência. A falsibilidade, então, obviamente que o sistema de conhecimento popular é falível, mas ele novamente não se propõe a checar essa falibilidade, a não ser com um processo reflexivo de você ter experiências subjetivas sobre aquele conhecimento e aí, né, modificar aquele conhecimento popular. Já o filosófico e o religioso são infalíveis, né, porque são conhecimentos que apenas se constituem como exatos, como verdadeiros a partir da sua lógica interna, ou da fé, no caso da religião. E a exatidão, né, desses conhecimentos, o conhecimento popular inexato, ou seja, ele não está obrigado, né, a estabelecer verdades ou a constituir conclusões minimamente aceitáveis. Ele vai buscar conclusões a partir da lógica de quem está com esse sistema valorativo tirando suas conclusões. Né? O conhecimento científico ele é aproximadamente exato, ou seja, ele dificilmente chegará a despeito da sua visão ontológica, epistemológica sobre o mundo e como chegar a conhecimentos válidos sobre esse mundo. O conhecimento científico, por mais que ele se proponha, talvez em algumas visões mais positivistas da ciência, de chegar a uma verdade, né? Uma visão ontológica mais dualista, né? De que é possível chegar a leis do mundo, leis naturais, ele já tem, sobretudo, né? Uma visão não ingênua de que nunca será possível chegar à verdade, né? De que é impossível chegar mesmo, se a gente acredita que uma verdade exista, é impossível chegar nessa verdade com uma generalização absoluta. Né? Há sempre a necessidade de acumulação de conhecimento, por mais positivista e experimentalista que seja a sua noção sobre conhecimento, ele sempre vai ser aproximadamente exato, ou seja, há sempre a possibilidade de estabelecer críticas, conclusões que vão superar os conhecimentos anteriores, o que não quer dizer que eles vão ser totalmente esquecidos e que eles vão ser totalmente invalidados, né? Mas o conhecimento anterior ele sempre vai ser passível dessa superação. Ao passo que a filosofia, a religião, você não tem como dizer que um conhecimento foi efetivamente superado, né? Porque a exatidão dele é básica dentro da sua veracidade lógica, ou seja, dentro da constituição desse conhecimento lógico, você já tem uma exatidão. Ela não precisa ter qualquer tipo de comprovação e, portanto, ela já tem exatidão interna. Na ciência, a necessidade da comprovação dos argumentos sempre vai nos abrir a possibilidade de inexatidão. Ou seja, a ciência é o lugar da incerteza, é o lugar da inexatidão. A ideia de que a ciência busca e consegue alcançar verdades é uma ideia muito ingênua de ciência. Apenas quem não conhece ou estuda efetivamente epistemologia específica em geral, ou filosofia da ciência, ou sociologia da ciência, é que pode afirmar que a ciência é o lugar de verdades. Não. O conhecimento científico ele traz conhecimentos mais sólidos, mais rigorosos, mas também é sempre aberto a novas descobertas e a superação daquilo que foi descoberto anteriormente. O que não quer dizer que aquilo que foi descoberto anteriormente não teve validade naquele momento histórico, naquele contexto social e científico. E aqui chegamos na pergunta 3. Eu já tinha anunciado ela anteriormente, então teve um spoiler ali anteriormente. E o básico dessa pergunta é se é possível combinar, se é possível a gente ser coerente mesmo, agregando em nós diferentes tipos de conhecimento. E como fazer isso? Na realidade, não há pessoa que não tenha pelo menos esses 4 tipos de conhecimento mencionados anteriormente integrados dentro de si. Todos temos a reprodução, né, de conhecimentos populares, de conhecimentos do senso comum. Todos conseguimos absorver conhecimentos filosóficos que vão muitas vezes consolidar, né, premissas fundamentais que vão orientar o nosso conhecimento científico, sejamos ou não cientistas. As áreas de conhecimento a partir das quais nós nos formamos, nós nos especializamos, vão ter visões de conhecimento, vão ter avanços, né, a partir de constatações de conhecimentos científicos que são fundados em premissas muitas vezes filosóficas.
E, ao mesmo tempo, nós também temos a nossa visão religiosa, sejamos adeptos ou não à religião, sejamos crentes, agnósticos, ateus. A nossa visão sobre religião é uma visão que vai envolver mais ou menos fé, mais ou menos crença, mais ou menos uma aposta em relação àquilo que existe no mundo. Mesmo se a gente não acredita em religião, a nossa visão de ateísmo é uma aposta em relação ao conhecimento religioso, ou seja, é uma aposta que atribui à ciência ou talvez a outras áreas de conhecimento, de processamento do conhecimento, a totalidade, né, da capacidade de conhecer o mundo, né, excludentemente a religião. Então, toda essa visão que nós temos sobre diferentes áreas do nosso conhecimento, sobre diferentes temáticas e toda a forma que a gente tem para conhecer o mundo nessas diferentes áreas, podem sim ser internamente coerentes, né? Às vezes elas não são. Então, às vezes a gente está acreditando em algum ponto sobre política, sobre sociedade, que não são coerentes com aquilo que a gente acredita na nossa filosofia e que não são coerentes com aquilo que a gente acredita na nossa religião. Então, temos que tentar verificar se há coerência interna naquilo que a gente está propondo. E muitas vezes, aquilo que a gente defende na nossa área do conhecimento, na ciência, também não tem coerência com aquilo que a gente defende no senso comum. Então é sempre importante a gente fazer essa reflexão individual. Será que aquilo que a gente está trazendo dentro de si, sobre que envolva o conhecimento sobre o mundo, é coerente internamente? Às vezes a gente tem uma religião X, Y, e se comporta de uma forma diferente na sociedade, né? Tem visões diferentes sobre o mundo que não são coerentes com aquilo que aquela religião prega. Às vezes a gente tem uma filosofia humanista e na sociedade a gente tem ações, né, visões e conhecimento do senso popular que são totalmente contraditórias à nossa filosofia humanista. Então, a gente precisa ser um pouco mais íntegro em relação a esses conhecimentos, porque sim, eles podem e talvez sim, eles devam ser coerentes. Um outro ponto que a gente vai trazer aqui, então, ponto 4, é se a ciência é racional e objetiva. Na realidade, aquele livro que eu mencionei nos slides anteriores, ele mostra, né, os fundamentos da metodologia científica, a importância da racionalidade e da objetividade científica. A racionalidade como um formato, uma sistemática própria de observação, de constituição de conceitos e observação do mundo, e a objetividade, ou seja, a organização daquilo que a gente quer entender, quer compreender em áreas do conhecimento muitas vezes, e aquilo que a gente não quer compreender ou não se interessa naquele momento. E essa especialização da ciência também é capaz de produzir avanços importantes, né, em conceitos e na sistemática de observação do mundo. Muito embora isso também algumas vezes levem a caminhos quase abstratos demais, né, ou descolados da complexidade do mundo social, do mundo natural. Portanto, a gente chega numa questão: será que a ciência, por ser racional e objetiva, é neutra e livre de interesses? Ela é exclusivamente factual? Então, aqui chegamos num ponto do que é ciência e do que se propõe enquanto a ciência deveria ser. No processo de desenvolvimento do pensamento científico moderno, da ciência moderna, houve, e aí a gente vai tratar disso em outros vídeos, né, um pressuposto ou uma intenção de neutralidade na ciência, ou de que a ciência, por ser absolutamente objetiva, né, ou porque se propunha enquanto tal, ela seria neutra. E a relação entre sujeito e objeto seriam totalmente separadas, né? O sujeito, aquele que conhece, o objeto, aquele que está sendo conhecido. Mas, na realidade, a gente sabe muito bem que a ciência, por mais racional e objetiva que seja, ela tem os seus limites óbvios, né, de neutralidade. Todo cientista, ele é um ser humano. Não há condições de a gente separar essa característica humana da ciência do cientista e da sua relação com o objeto. Então, a sua escolha sobre quais objetos analisar, a sua visão sobre quais dados são importantes, sobre quais temas são importantes, sobre quais conceitos devem ser trabalhados e sobre como abordar com metodologias diversas tais fenômenos a partir de conceitos fundamentadores. Ele todo esse arcabouço, né, de concepção científica também vai ser guiada por valores, por ideias,
por ideologias, por que não? Toda a visão de ciência do século XX é uma visão, ao contrário da visão de ciência do século XIX, é uma visão de ciência que leva em consideração, daí a gente vai trazer um pouco dessa ideia de sociologia do conhecimento, leva em consideração a ideia de que a ciência enquanto tal, o conhecimento enquanto tal, ele é sim um processo social, sociológico e paradigmático, né? Tudo que a gente vai conhecer vai carregar de alguma forma premissas que não são testáveis, que não são necessariamente racionais, estrito sensu, né? Elas carregam valores, ideias, né? Crenças que vão ser opções, que ao fim e ao cabo a gente chega em posições sobre a filosofia política, sobre filosofia social, sobre filosofia do mundo, né? Sobre a nossa ontologia, como entendemos que o mundo funciona. Então essas opções elas também vão guiar o pensamento científico, e daí a gente vai perguntar, mas qual é a diferença entre ciência e opinião? É que a ciência aceita esses valores enquanto tais, ela explicita esses valores enquanto tais, ela não os deixa oculto, não é como um editorial jornalístico que está sendo dado no meio de uma informação dentro de um jornal, não é como uma notícia que está sendo dada como uma verdade, enquanto na realidade é fake, é falsa. Então a ciência ela se constitui enquanto explícita, né? Ela deve ser explícita enquanto seus valores, as suas premissas, e ela sabe o que pode ser testado. Ela deve ser também sistemática no que diz respeito ao que pode ser testado a partir daquelas premissas. Então, ela tem que ser, no mínimo, honesta com aqueles que estão averiguando, que estão avaliando e analisando o processo. Essa é uma diferença fundamental, a honestidade científica, né? A honestidade intelectual. E isso talvez é o que diferencie profundamente a ciência de outros sistemas de conhecimento. E nessa discussão chegamos à importância de compreensões diferentes, de avaliar compreensões diferentes sobre a realidade. Aqui chegamos em visões diversas sobre a existência, né? A visão que temos sobre a natureza da realidade, que é o que chamamos de ontologia. Nesse caso, nós podemos dividir percepções ontológicas em relação a sujeito-objeto, e obviamente isso chega na epistemologia, né? Entre aquele que avalia e o mundo, em duas diferentes vertentes. Uma vertente realista, do realismo mais clássico, que seria uma perspectiva de que a realidade existe independentemente dos sujeitos, dos indivíduos, da existência humana. Ou seja, há leis e fatos naturais na natureza que são passíveis, mais ou menos, de serem obtidos e avaliados, né, observados. Então a ciência serviria para conhecer essa realidade e essa verdade. Por outro lado, uma visão mais interpretativista, mais construtivista, mais recente, inclusive, estipula que a realidade é constituída, né, ou construída pelos seres humanos dentro da sua observação, né, do mundo. Ou seja, não existe um mundo fora da observação dos seres humanos sobre ele. Então, o tempo, os contextos sociais particulares vão constituir esta própria realidade, né? Então, não há fatos preexistentes separados que não sejam contextualizados, não sejam conceitualizados e compartilhados, né, por pessoas. Então, esses fatos, sobretudo fatos sociais, eles são existentes na medida em que eles são compartilhados e são existentes, né, na mente daqueles que observam. Então, não há certo ou errado, e as conceitualizações, né, elas são socialmente derivadas. Ou seja, na ciência a gente vai ter que observar, antes de tudo, a linguagem, os mecanismos de observação, as narrativas sobre o mundo, mais do que o mundo em si, o mundo natural, leis que eventualmente existam na natureza. Existe também, mais recentemente, perspectivas, na realidade parece surgir muito antes, inclusive do construtivismo, né? Uma crítica, né, do realismo hipotético ou realismo crítico, né? A ideia de que a realidade independente pode existir, né? É possível que exista uma realidade independente,
mas não necessariamente a gente vai conseguir aprender todas as leis existentes nessa realidade. Então, ela é vista pelos olhos humanos, mas ela também tem, né, responde a certas leis e regras próprias. Ou seja, pode ser que esta realidade exista fora, né, da compreensão dos indivíduos, fora dessa relação dos próprios sujeitos com o objeto, mas é uma hipótese que essa realidade existe, e todo esse processo de absorver essa realidade externa é obviamente influenciado pelos indivíduos, pelo seu tempo, pelo seu contexto. Então isso produz realidades parciais, né? Produz avanços na ciência. Então, ao mesmo tempo em que você, na física newtoniana, não tinha compreensão sobre o átomo e uma realidade subatômica, por exemplo, as leis e regras científicas que foram criadas a partir da observação da realidade física naquele momento, dentro do contexto do que era possível, foram válidas e explicam uma grande parte da realidade. Não obstante, quando você começa a teorizar sobre realidades ainda não visíveis, não compreensíveis, como a própria física atômica, por exemplo, abre-se então um espaço para hipoteticamente compreender uma realidade que vai se consolidar ou não. Então você não tem condições ainda de observar algumas das proposições que a teoria, por exemplo, einsteiniana sugerem, mas é uma hipótese da realidade que pode vir a ser comprovada. E ela vai criar no contexto, no tempo, o espaço, naquele momento, condições de compreender o mundo de forma mais aprofundada. E isso pode ser substituído, inclusive sucedido por novas teorias mais capazes de compreender o mundo. Então, diferentes interpretações podem estar corretas, né, e serem úteis em certo momento, verem a realidade de tal forma pela interpretação contextual, e podem ser superadas em outro momento e nem por isso deixarem de ser importantes para o conhecimento científico. E essa noção, né, ela é muitas vezes constituída ou nomeada como realismo hipotético, em que a realidade pode ou não pode existir, né? Isso está fora de disputa, né? Ou seja, ela é uma realidade que os seres humanos, né, os sujeitos sociais não têm condições, inclusive, de fazerem apreensão total, mas os dispositivos heurísticos, hipóteses, vão nos ajudar, né, a criar inferências, a criar conhecimento sobre tal realidade, mesmo sem a gente ter condições de ter certeza se aquela realidade existe. Então essas apostas da ciência são importantes, inclusive, para a gente dar saltos no conhecimento sobre o mundo. Esse pragmatismo, né, na ciência, né, é uma ideia de que a ciência ela não vai conseguir prover uma compreensão total da realidade, né, mas que a gente pode reconhecer essa realidade hipoteticamente, criando sistemas conceituais, fazendo inferências que possam ser produtivas sobre uma realidade abstrata. Isso nos ajuda bastante a pensar conceitos como poder, como convencimento, como liderança. São conceitos muito abstratos, mas que a gente, por meio de uma delimitação clara de conceitos e uma hipótese de como eles podem ser observados na realidade, a gente consegue se aproximar mais ou menos a esses elementos abstratos, né, e difíceis de observar das ciências sociais. E a gente chega, né, em possibilidades, inclusive, de abordar a realidade e o conhecimento frente a essa realidade. Então aqui há uma integração de uma visão ontológica sobre o mundo político, sobre o mundo social, e a visão epistemológica sobre como vemos esse mundo e como podemos compreendê-lo. Então, uma visão dualista, mente e mundo, vai ter essa perspectiva de que existe uma realidade, né, dada, e que essa realidade está lá, existe uma verdade específica fora do conhecimento. Já uma visão monista tem uma interpretação mais construtivista, construtivista do ponto de vista epistemológico, né, de que a realidade é produzida por meio dessa interação entre sujeito e objeto.
E do conhecimento, né, o fenomenalismo, uma visão de que é possível sim você conseguir observar, não apenas de que a realidade existe fora dessa relação do sujeito com o objeto, ou seja, o objeto existe de forma independente, mas também é possível a gente chegar ao conhecimento quase generalista, né, de produzir teorias gerais sobre o mundo. Já uma visão mais limitada sobre a capacidade do conhecimento ser produzido está aqui no realismo crítico, ou seja, existem leis, né, minimamente presentes no mundo, mas a gente não tem condições de chegar a essas leis. É aqui o realismo hipotético que está pensando a capacidade de se produzir conhecimento de uma forma hipotética. O próprio mundo que é teorizado é um mundo hipotético. Então, nessa complexidade a gente chega também na divisão, né, da capacidade de as ciências sociais, mais do que a ciência como um todo, ter condições de produzir conhecimento sobre o mundo, né? Se o mundo social é um mundo complexo, um mundo difícil de ser observado, quais são, na realidade, as capacidades que a gente vai ter, as escolhas que a gente vai tomar na hora de abordar esse mundo aqui, né? A gente vai ter uma visão mais reflexivista, uma perspectiva mais interpretativista do mundo, ou uma visão mais realista, né, desse mundo do ponto de vista epistemológico. Então, ou mais racionalista do ponto de vista epistemológico. O que é fato é que as ciências, as relações internacionais, né, segundo Joseph Lapid, desde a sua constituição, ou sobretudo nessa virada, nesse momento pós década de 80, a sua constituição ela está cada vez mais vinculada a um sistema de pensamento, conjunto de teorias que se agrega não só pela ideia de conhecer e de ter conclusões verificáveis no mundo, mas sim por visões de mundo, por princípios filosóficos que estão para além da observação. Então, o positivismo clássico, experimentalista, ele já não existe há muito tempo nas relações internacionais. Existem tentativas de recuperação de um positivismo neopositivista, digamos assim, como o Patrick Jackson coloca aqui, mas isso é sempre muito limitado. Então, dentro das opções que temos, né, para fazer uma ciência mais paradigmática, claro, com disputa de diferentes paradigmas, né, mas paradigmática no sentido de que há uma noção de ideias, de valores dentro de cada corrente teórica, ou seja, o seu núcleo duro, nos termos lacatosianos, né, de filosóficos, né, que há várias possibilidades de produzir ciência nas relações internacionais que não sejam apenas aquela noção positivista. Então, aqui, dentro das ciências sociais, sempre houve uma disputa de tradições positivistas, mais positivistas, né, de que as ciências sociais podem adotar, né, modelos, sistemas de produção do conhecimento mais vinculados à física e outras ciências naturais, que foram a origem, basicamente, da noção de experimental da ciência, né, capacidade de observar o mundo com métodos e regras mais experimentais, ou uma tradição mais hermenêutica, que está mais vinculada à filosofia, né, à condição de estabelecer uma lógica dedutiva na ciência, né, em que o mundo social deve ser visto de dentro, a partir de normas, representações coletivas. E aí talvez o método hipotético dedutivo, né, aqui teríamos então talvez uma disputa entre uma visão mais indutiva de ciência e mais dedutiva. A gente vai tratar sobre isso em aulas futuras. E aqui talvez o realismo hipotético ou uma visão mais de método hipotético dedutivo teria condições de talvez integrar essas diferentes visões, tá? Essa pelo menos é a minha leitura. Já então nas ciências sociais, como é que a gente consegue se dividir, né, em relação às outras ciências? As ciências sociais são complexas, elas tratam não só de o mundo vivo, né, o mundo natural, ou seja, pessoas, né, seres vivos, mas também a lógica de comportamento e interação desses seres vivos do ponto de vista das suas instituições que são conformadas, né? As instituições
informais e formais, as instituições comportamentais, as instituições regulatórias, as instituições normativas que são criadas. Então, não só dos seres, mas as instituições que são conformadas por eles. E aí nós temos, então, uma diferença fundamental dessas ciências sociais. Aqui a divisão da Marconi e Lakatos, né, de ciências formais, ou seja, ciências que são mais genéricas do ponto de vista da universalidade, ou seja, a lógica e a matemática perpassa basicamente todas as ciências. A matemática é a linguagem da ciência, ou seja, de símbolos que podem ser traduzidos em qualquer uma das outras ciências, né? As ciências da formalização da lógica, do pensamento, e ciências factuais que dependem aí de fenômenos que são mais ou menos naturais ou mais ou menos sociais, né? Todos esses fenômenos também, uma visão mais da complexidade da ciência, estão obviamente influenciando-se mutuamente. Ou seja, há uma influência, né, da sociologia, da economia, da política, da sociologia entre si, e também, obviamente, do mundo natural, né, do meio ambiente, das lógicas de leis de formação dos ecossistemas. Então, tudo isso numa visão mais de pensamento complexo, né, aquela levada a cabo atualmente na filosofia pelo Edgar Morin, mas também pelo Maturana e Varela na biologia, e que hoje em dia é muito propagada nas ciências. É impossível a gente dividir estritamente todas essas áreas do conhecimento. Muito embora, por exemplo, o CNPq também tenha, para fins de avaliação, de organização das ciências, uma gama de divisões de área de conhecimento. Então, aqui nas relações internacionais a gente está nas ciências humanas, né? Geralmente dentro da ciência política internacional, e ainda há aqui no CNPq outros, né, que têm se constituído mais atualmente também a área de relações internacionais. E as ciências sociais aplicadas, aquelas que adotam mais formalidade também, né? A formalização com o uso de matemática, etc. E aqui também a CAPES, né, para avaliar a pós-graduação, sobretudo no país. Sistemas de pós-graduação se divide em 49 áreas de avaliação e alguns colégios, né? São 3 colégios, e grandes áreas também divididas, né, dentro desses colégios. Então são 9 grandes áreas, né, 3 colégios e as áreas de avaliação aqui menores. Então, colégio de ciências da vida, com as grandes áreas de ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde e as suas áreas de avaliação internas. Colégio de humanidades, com ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, com as áreas de avaliação interna. Aqui em ciência política e relações internacionais estamos, né, geralmente submetidos a essa área de avaliação os cursos de pós-graduação na área de relações internacionais, defesa, estudos estratégicos, e colégio de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar. Então tem um bocado de coisas que digamos assim, não estão nessa divisão anterior aqui, né, das ciências naturais e ciências sociais, e que poderiam estar aqui colocadas como ciências exatas e da terra, engenharias e multidisciplinares. Chegamos então à nossa quinta pergunta para reflexão. A ciência é, afinal, autônoma às relações de poder existentes nas sociedades e nas relações internacionais especificamente? E se sim, se não, vamos refletir sobre isso. E como elas afetam a ciência, afinal de contas? É aí que a gente chega nos debates sobre sociologia da ciência e sociologia do conhecimento. A filosofia da ciência, como a gente vai ver em algumas aulas adicionais, ela vai debater sobre os critérios de validade e as questões teóricas e metodológicas, né? Ou seja, metateoria sobre como produzir ciência, né? O que vale mais a pena como critério norteador sobre o que foi feito na ciência e o que deve ser feito na ciência, né? A organização do conhecimento científico, a organização de hipóteses, o que é mais importante, teste ou reteste, predição, explicação, e o falseamento das hipóteses, como se organizam os conjuntos teóricos. Então, esse é o objetivo fundamental da filosofia da ciência, já aplicada aqui às ciências sociais. E a sociologia do conhecimento e da ciência, vai tratar, sobretudo, essas duas áreas, né, do conhecimento mais amplo, né, não só da ciência em si, e a da ciência, em termos mais específicos, vão tratar do impacto da sociedade
na criação de focos de interesse do conhecimento e especificamente, né, da ciência. Então, a sociologia da ciência vai tratar sobretudo daquilo que na ciência que não é científico, seja do entorno, do contexto, do processo social de produção do conhecimento aqui científico, né? O Boaventura de Souza Santos, no texto que é recomendado aqui para a atividade de hoje, depois está nas referências, ele vai tratar muito sobre imperialismo e nacionalismo, e algo que o Walter Mignolo, né, no seu approach, né, de descolonialidade, trata como imperialismo, né, ou colonialidade do saber. Então, toda essa noção de construção da ciência também tem a ver com processos de propagação de interesses, de ideias, de valores. Isso em si já é estudos de relações internacionais, porque envolve a constituição, né, do internacional enquanto uma relação de assimetria, de desigualdade, né, onde se produz ciência, o que é válido, e, por outro lado, a tentativa de sociedades nacionais de se constituírem, né, como corpo alternativo ao internacional. E muitas vezes esse corpo alternativo ele se justifica até mesmo autoritarismos e, por outro lado, também justifica emancipação social, liberdades, né? E também descolonialidade. Então, a sociedade ela vai informar sempre, né, conteúdos teóricos, condições teórico-metodológicas, critérios de validade do processo científico, ao contrário do que o positivismo empiricista e lógico, né, do experimental, digamos, da ciência nos propõe. Então, segundo Boaventura de Souza Santos, vai ter, sobretudo, uma recuperação nos anos 60, né, da sociologia do conhecimento em si, enquanto nos anos 40, 30 e 40 a gente tem, né, uma organização da sociologia da ciência, crítica em relação aos fins pelos quais a ciência estava sendo produzida, né, ao fim militar, ao fim da violência, mas então uma crítica da ciência em si, mas não uma crítica do processo de construção do conhecimento. Isso vai ser recuperado, sobretudo, com Thomas Kuhn, né, nos finais dos anos 60, e que se recupera, sobretudo, aqui alguns autores importantes da sociologia do conhecimento, como Marx, Durkheim, a ideia de conhecimento como papéis, profissões, né, o Max Scheler, o Karl Mannheim, e que vão ser recuperados para que a gente tenha uma noção mais clara do conhecimento científico enquanto derivado, né, de processos sociais, sociológicos, que envolvem interesses, grupos de pressão, comunidades epistêmicas, depois um conceito que vai ser adotado. Hoje em dia, né, o Bruno Latour é um autor muito importante para tentar observar esse mundo social que não é científico, mas que está no processo de construção do conhecimento científico. Questão 6. A ciência é boa ou ruim, então, afinal de contas, né? Sendo que ela tem todos esses elementos contrastantes, né? Essas contradições sociais envoltas no seu processo, né? Qual é a função social, afinal de contas, da ciência? Essa noção que Boaventura de Souza Santos traz, como eu tinha comentado, sobre a ciência, né? A sociologia da ciência na década de 40, segundo ele, uma visão positiva sobre a ciência, né? A ideia de que a ciência tem uma função a cumprir, muito fundada nos textos do Robert Merton nos Estados Unidos, e como que essa ciência, então, ela deveria ser justa, deveria ser moralmente correta. Já na sociologia do conhecimento, uma visão um pouco mais crítica, né? A ciência é decorrente das organizações da sociedade, das contradições da sociedade. Então, os paradigmas científicos, né, nessa teoria das revoluções científicas do Thomas Kuhn, eles vão ser decorrentes dessas contradições, eles vão estar envoltos também num processo de dominação, em interesses de poder e de saber que são dominantes, e isso tudo é parte do processo de produção de conhecimento, muito mais social do que racional se constitui a ciência, então, nessa visão. Ou seja, não é uma visão qualitativamente boa da ciência, né, que a ciência é boa em si, mas ela carrega em si, né, elementos que a sociedade vai distinguir como bom ou ruim, grupos de interesse, elites predominantes, e isso vai produzir contradições sociais. Então, não é uma questão de
essência boa ou ruim da ciência, mas como na sua existência isso se constitui. E isso carrega, sobretudo, uma influência, né, numa visão normativa da ciência, né, uma visão positivista, muito influenciada por uma noção positivista da ciência de que, basicamente, a ciência ela tem um fim, uma função social, um bem social a cumprir. E é engraçado esse paradoxo que os empiricistas, justamente os positivistas mais tradicionais, são epistemologicamente normativos, ou seja, a ciência ela parece ser neutra, mas ela tem uma finalidade muito importante e isso justifica, inclusive, opções sociais muito questionáveis, como eugenia, por exemplo. Então, a ciência é boa por si só e ela vai ser utilizada justamente para se argumentar em favor de visões que socialmente podem ser vistas como boas em períodos históricos ou por elites, por grupos sociais específicos. Então, essa noção da concepção heróica da ciência, como Boaventura de Sousa Santos coloca, é uma visão muito perigosa, né? É boa para quem, afinal de contas? Isso a gente tem que se questionar. E a visão realista crítica é, portanto, a noção de que a ciência tem que ser analisada a partir dos interesses, né, do poder e o grau de concentração desses interesses e poder pelos sujeitos, né, sociais que produzem a ciência e que pressionam nos seus contextos sociais e políticos e econômicos a produção dessa ciência. Então, a ideia de industrialização da ciência, por exemplo, né, para que serve a ciência cada vez mais sendo vista enquanto importante apenas à medida que ela produza industrialização, ela produza riqueza. Será que a ciência pura, a ciência básica, ela não é importante? Por que discutir conceitos como hegemonia, ideologia, partidos, eleições ou desenvolvimento não é em si algo importante para a ciência? Por que a ciência tem que ser necessariamente aplicada aos objetivos de uma sociedade industrializada? Então, essas questões sobre o que deve ser a ciência também tem que envolver um estudo sobre a sociedade, sobre as preferências da sociedade e as relações, a correlação de forças, né, e de poder da sociedade. Então, as relações de autoridade, de poder e como o conhecimento científico utilizado nessas relações de autoridade e poder são muito importantes. E aí chegamos no sétimo ponto. Então, afinal de contas, se as ciências estão todas, né, envolvidas por um processo, um contexto social, ainda mais nas ciências sociais, então, e nas relações internacionais, será que existe ciência? Será que existe conhecimento científico? Bom, isso vai depender do que a gente entende como ciência. Não existe apenas uma compreensão sobre o que é ciência. Como a gente falou, uma visão mais positivista da ciência vai ver a ciência, ou mais positivista tradicional da ciência, vai ver a ciência como algo que deve ser neutro, que deve ser objetivo ao extremo e que é capaz de produzir teorias gerais. Uma visão menos dura da ciência é capaz de ver as ciências como um acumulado de processos de compreensão do mundo, tendo também em vista os interesses daqueles que produzem ciência. Ou seja, a ciência em si não é uma coisa. Eu vejo muito na nossa área de relações internacionais, mas também nas ciências sociais como um todo, o conceito de ciência ser absolutamente jogado fora, né? A gente pega o problema do positivismo, aquele mais empiricista, experimentalista, e acha que o problema é da ciência como um todo. Não. O problema da definição positivista de ciência é um problema que basicamente pode ser criticado, descartado, mas não necessariamente o conceito de ciência. Ciência pode ser, inclusive, essa visão reflexivista que nós fazemos, ou que uma perspectiva mais construtivista, epistemológica, produz sobre o mundo, e não necessariamente a gente precisa deixar de chamar isso de ciência. Ou seja, ciência é tudo isso, essa pluralidade. E eu acho que isso que o Patrick Jackson traz no seu livro sobre esses paradigmas científicos, né, nas ciências sociais, a pluralidade do conhecimento nas ciências sociais e nas relações internacionais é tão importante que nos leva a ter uma noção mais plural também de ciência.
Então aqui nas relações internacionais a gente pode ver que entre um positivismo mais duro e um reflexivismo ou normativismo também mais frouxo, a gente tem um bocado de vertentes teóricas que vão estar sendo distribuídas dentro desse contínuo, mas obviamente na prática, assim, esse tipo ideal positivista nunca é na prática concretizado numa teoria específica, né? Então, o behaviorismo, talvez, com métodos estatísticos, né? O uso de modelos matemáticos, né? Uma análise que seja utilizando vários pressupostos de abstração do mundo real, pode ser mais próximo ao positivismo, mas ainda hoje a gente tem o positivismo clássico nas relações internacionais, ele nunca se consolidou efetivamente, né? A não ser algumas análises mais behavioristas, acabaram inclusive sendo superadas em alguns anos mais recentes por uma visão menos próxima do positivismo, mais híbrida, né, que se caminha nessa visão mais realista crítica ou realista hipotética, e que também tem novas perspectivas que também se aproximam talvez em alguns momentos mais ao reflexivismo ou normativismo. Então tudo isso é passível de ser percebido, e dentro desse contínuo não só uma multiplicidade de visões teóricas, mas também uma multiplicidade de visões epistemológicas. Tá? Finalmente chegamos ao oitavo ponto, a oitava questão, que é mais reflexiva. Se é possível articular rigor, e crítica na ciência e nas relações internacionais, especificamente nas relações internacionais, e como é possível fazer isso, né? Então, hoje, nós temos a capacidade de ter uma noção de ciência menos dura, menos rígida, mais aberta à noção de que somos seres humanos e seres sociais, né? E que carregamos também valores, né? Crenças, ideias, e que isso também é parte do processo científico, e ao mesmo tempo ter um rigor na produção de ciência, né? O rigor não quer dizer rigidez, né? Não é sinônimo de rigidez. O rigor quer dizer estabelecer passos, né, e cumpri-los, estabelecer uma coerência lógica entre o que fazemos e o que argumentamos, entre aquilo que propomos e aquilo que testamos. Então, esse seria o como fazer, né? Como fazer seria utilizar métodos que sejam coerentes com a nossa visão epistemológica e ontológica. Então, esses métodos eles devem estar a serviço da nossa epistemologia e a serviço da nossa perspectiva ontológica. Então, os métodos eles não precisam estar ser definidos de partida, né? Ou a gente se organizar a nossa produção do conhecimento orientada pelos métodos de partida. Ou seja, os métodos podem estar submetidos àquilo que a gente entende como deve ser o processo de construção de conhecimento. Então, o reconhecimento da realidade enquanto complexa e sociologicamente informada, dinâmica, única, ou seja, não repetitível, né, ou não repetível precisamente, ou seja, essa realidade ela pode ser semelhante em vários momentos, em vários espaços, né? Ela tem capacidade de se repetir de forma aproximada apenas, né, em diferentes períodos históricos e diferentes espaços geográficos. Ela não é precisamente repetível. Então a gente tem condições de comparar processos, tem condições de avaliar, mas tendo em vista que as coisas não são idênticas e que o processo histórico também muda o comportamento das relações sociais e das relações humanas com os sistemas naturais. E essa realidade também é muitas vezes obscura. Então a gente tem que tentar nos aproximar dessa realidade, muitas vezes utilizando os holofotes, que são as nossas hipóteses e conceitos, para observar de alguma forma mais clara, então, a realidade que para a gente é uma realidade de difícil acesso, né, de difícil apreensão, sobretudo nos sistemas sociais e nas relações internacionais. Então aqui é um ponto que eu gostaria só de reforçar, né? O nosso método ele é necessariamente influenciado pelos conceitos que adotamos,
Os conceitos que adotamos, eles vão ser também influenciados pelas teorias que vão dar lógica para esses conceitos. Então eu posso adotar um conceito de poder que seja totalmente diferente de um outro colega de área, e que isso vai ser claramente influenciado pelas nossas diferentes teorias, nesse caso. E as teorias, elas são sim influenciadas por ideias, por valores, que seriam o nível, né, o elemento de premissas e pressupostos filosóficos que estão também presentes nas nossas teorias. E a sociedade, basicamente, a nossa relação social nos sistemas econômico, político, né, social em si, vão afetar a constituição, né, de todos esses elementos, né, nesta ordem hierárquica aqui. Então, obviamente, o método que a gente vai escolher na ciência vai ser influenciado por tudo isso. Então, dizer que ciência é verdade, que é possível ter ciência sem ideias, sem valores, sem ideologia, é uma visão basicamente ultrapassada do ponto de vista epistemológico, né, das discussões sobre as possibilidades que a ciência tem no nosso mundo contemporâneo, pelo menos em todo o século XX, e todo o progresso que o século XX teve, inclusive nas ciências duras, tem essa concepção de ciência mais complexa. Aqui estão algumas referências bibliográficas principais, né, que eu recomendo fortemente que vocês consultem. Espero que tenham gostado da aula, dessa apresentação introdutória, né, sobre ciência e conhecimento científico, e que isso sirva para que a gente produza melhor ciência, seja lá o que a gente defina como ciência na nossa área de conhecimento. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa nossa discussão. Sigam aí o YouTube do GCAP, que a gente vai ter bastante conteúdo cada vez mais aqui no nosso canal. Já tem alguns conteúdos disponibilizados. Sempre que tiverem vontade de aprender um pouco mais sobre relações internacionais e de acompanhar as atividades do grupo, entra aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais também. Até mais, fiquem bem, um grande abraço.